Olá, meu nome é Juno. Nesse vídeo eu vou mostrar um dos meus métodos favoritos de criar moldes. É uma técnica bem simples que você pode usar tanto para fazer peças de roupa para costurar, quanto para você criar armaduras e outros tipos de acessórios. Então vamos para o segundo vídeo do projeto do cosplay de Thistle, o Mago Louco. E essas são as minhas imagens de referência que eu peguei do mangá e do artbook de Dungeon Meshi. E eu vou começar fazendo os moldes dessa roupinha de bobo da corte que ele usa. Eu vou usar o meu manequim que tem as minhas medidas, né? Mas você não precisa ter um manequim para poder fazer essa técnica. Você pode fazer isso usando seu próprio corpo, só que aí no caso você vai precisar de uma pessoa para te ajudar. E eu comecei pegando um plástico filme e enrolando todo ele em volta do manequim, até cobrir toda a superfície. Com o manequim todo embrulhado em plástico filme, eu vou passar fita crepe por cima dele todo, vou arrancando as tiras de fita e colocando elas uma do lado da outra, bem próximas, para tampar toda a superfície do manequim. Para fazer isso é melhor usar uma fita crepe larga, que vai ser mais fácil de cobrir tudo. Depois que o manequim já estava todo coberto de fita crepe, eu peguei uma caneta e comecei a traçar as marcações dos contornos do molde. Eu comecei fazendo uma linha vertical bem no centro do manequim, depois marquei as laterais e por fim eu marquei o centro das costas. Eu também fiz a marcação do ombro, da circunferência da gola e da manga, também a circunferência da cintura e do quadril. Eu tracei outra divisão vertical, dividindo essa metade em duas novamente, e fiz a mesma coisa nas costas. Depois eu peguei uma cor mais escura de caneta e eu fui reforçando e corrigindo todo o traçado que eu já tinha feito, só para ficar mais fácil de visualizar. Eu fui olhando nas imagens de referência e fui marcando a posição desses detalhes na roupa. No caso, essas costuras em formato de X e as fitinhas que ele tem no peito, só para ter uma noção das proporções. Para fazer a parte de baixo do vestidinho dele, que tem essas pontas meio triangulares, eu peguei um pedaço de papel cartão e eu fui medindo e recortando até ficar mais ou menos no tamanho que eu queria e no formato. E aí eu colei por cima do manequim, alinhando as partes com esses recortes que eu já tinha traçado ali no molde. Aqui eu fiz uns tracinhos por cima desses recortes do molde, para saber depois onde que eu encaixo uma parte na outra. Eu escrevi os nomes das partes do molde para eu não me perder e fiz mais algumas marcações, tipo algumas setinhas apontando a direção de cada peça para ficar mais fácil na hora de montar. Agora eu vou recortar o molde fora do manequim, tomando cuidado para não cortar o tecido do manequim junto, ou no caso a sua própria pele se você estiver fazendo no seu corpo, né? E como eu só fiz as marcações na metade esquerda ou direita, nem sei que lado é esse, do molde, eu vou cortar fora a outra metade que não tem nenhuma marcação. Lembrando que você só precisa fazer um lado do molde porque o outro lado é igual, então você só vai inverter na hora de cortar no tecido. Eu vou cortar fora esse excesso que tem aqui em volta da gola e desse espaço da manga. E vou cortar também essa parte aqui embaixo que tá sobrando, que ficou por baixo do papel que eu colei. Vou passar uma fita crepe aqui na parte de trás só para prender bem essa parte do papel cartão aqui no molde. Depois de recortar os excessos do molde, eu coloquei ele de volta no manequim só para conferir se estava tudo certo. Eu retirei o molde de novo do manequim e agora eu vou separar todas as partes, recortando ele bem em cima dessas linhas verticais que eu tracei. E essas são as 4 partes do corpo dessa roupa, sendo 2 partes da frente e 2 partes das costas. E agora vem uma parte um pouco mais complicada, que é fazer o molde da manga.
Essa roupa ela tem uma manga bufante que tem essas aberturas da metade para baixo, por onde você pode ver um tecido vermelho por trás. Para fazer esse molde, eu vou primeiro fazer um protótipo de papel em um tamanho menor. Eu comecei pegando um pedaço de papel craft e tracei nele um molde de manga simples e dividi esse molde em 6 partes de mesma largura. Depois eu colei essas 6 partes em cima de um papel cartão, deixando um espacinho entre elas. Eu usei esse gabarito para traçar um novo molde e fui tentando desenhar o formato desses recortes da manga, que tem uma parte mais estreita em cima e embaixo e uma parte mais larga no meio. Depois eu recortei o molde e cortei ele em cima e embaixo, fazendo essas aberturas e deixando ele grudado só no meio. Com um pouco de fita crepe, eu colei as partes de cima, seguindo a curvatura do molde, meio que já simulando como que ia ficar na costura. Eu uni as laterais do molde fechando a manga e cortei uma tira de papel e juntei as 2 pontas dela fazendo um círculo, e aí eu fui colando as pontas soltas dessa manga por dentro do círculo para simular a costura da parte de baixo da manga. E foi assim que ficou o protótipo finalizado. E comparando com a imagem de referência, eu até achei que o formato ficou bem parecido. E agora eu vou refazer a mesma coisa, só que no tamanho real do molde. Eu comecei traçando um retângulo com a altura e largura que eu queria a manga. Dividi ele em 6 partes iguais e tracei o meio de cada uma dessas partes. Depois eu usei a régua de modelagem para traçar a curvatura da parte de baixo da manga. Esse formato da parte de cima eu fui traçando meio que no olhômetro mesmo, tentando acompanhar a curvatura do protótipo menor que eu já tinha feito. Mais uma vez eu usei a régua de modelagem para traçar essas aberturas ali na parte de cima da manga e fui fazendo à mão livre algumas correções para encaixar os recortes depois na hora de costurar. Eu passei uma canetinha por cima dos traçados para ficar mais fácil de visualizar e fiz uma marcação delimitando até onde vai a abertura da parte de baixo da manga e as costuras da parte de cima. Depois eu recortei separando todas as partes do molde e foi assim que ficou a primeira versão do molde da manga. E aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz no protótipo em escala menor. Eu uni todas as partes, juntei as partes de cima para simular a costura da manga. E na parte de baixo eu fiz um círculo usando uma tira de papel, mais ou menos com a circunferência do meu braço, e eu fui juntando todas as pontas e colando elas por dentro desse círculo. Aí eu coloquei o molde da manga no manequim para ver como fica, fiz alguns ajustes, e eu achei que até que ficou legal o formato, mas proporcionalmente eu achei que ficou pequeno demais em comparação com o resto do corpo. Pelo menos na referência, a manga parece ser bem maior do que isso. Então eu resolvi refazer a manga, modificar essa aí que eu já tinha feito e aumentar ela. E eu esqueci de gravar essa parte do processo onde eu estava aumentando a manga, mas basicamente eu recortei ao meio cada uma dessas partes e colei um pedaço de papel entre elas e também colei um pedaço de papel de cada lado para ela ficar mais larga e mais comprida. E foi assim que ficou a segunda versão do molde. E aqui é ele já no manequim, e aí eu achei que ficou bem melhor, pelo menos a proporção ficou mais fiel à referência. Essa parte de baixo da manga eu não filmei fazendo o molde, mas ele é basicamente um trapézio, onde o comprimento dele é o comprimento da manga, a largura maior é equivalente à circunferência da parte de cima ali do braço, e a largura menor, a parte de baixo do trapézio, é equivalente à circunferência do pulso. E na hora de medir você mede com um pouco de folga para não ficar muito apertado. E agora eu já tenho todas as partes do molde dessa roupa prontas e já posso passar para o tecido e começar a costurar. Mas antes de passar para a etapa do corte e costura, eu vou fazer um vídeo mostrando os materiais que eu vou utilizar para fazer esse projeto e também falando um pouco sobre upcycling, porque eu decidi que eu vou fazer essa roupa toda utilizando materiais, tecidos reutilizados de outras roupas já prontas, e isso vai ser um desafio também para esse projeto.
Então, até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!